Hum, vamos ver se agora vai dar certo. Agora deu certo. Aê! Desde quando as coisas foram fáceis para mim, gente? Quando? E você me chamou aí como Cássia, né? É, Acredita que linkou com a conta da Cássia e não aparece certo. minha conta? Ai, meu Deus. Mas tá bom. Vamos pela conta dela mesmo e dá certo. Ai, Senhor, glória a Deus, estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Deu certo. Tá No enxergando final, bem? tá. Só tá um pouco escuro. Tá um pouquinho escuro. Não sei se é ao lado da luz. É, tá um pouquinho escuro. Agora melhorou aí. Aí ficou melhor, tá? Clareou um pouco, ficou melhor. Eu ficar de pé. Não, pode ficar tranquilo, fica à vontade. Oh, meu Deus. Mas, Rogério, é um prazer, assim, né, poder receber você aqui. Obrigada por você ter aceito esse Amém. desafio, né, de contar um pouquinho da sua história. O Rogério ele escreveu um livro, né, contando o testemunho dele. Ele tem, agora não tem mais CD, né? Agora é Spotify, essas plataformas, mas ele tinha também um CD gravado contando o testemunho dele. E eu tive o privilégio de conhecer ele em Vitória, Espírito Santo, ele e a Cássia, esposa dele, não sei se ela está aí pertinho dele. E eu tive também na casa dele em São Paulo, na época, quando eu morava em São Paulo. E foi um prazer recebê-lo e poder conhecer um pouquinho mais da família dele. Inclusive, hoje eu estou usando um brinco que foi a Cássia que me deu, a sua esposa. Nossa! Já já eu chamo ela, depois eu chamo ela. É, eu falei, eu vou usar hoje, assim, honra a eles, assim, um presente que eles me deram quando eu fui, né, na sua casa, assim, e para mim é um prazer muito grande. Gente, o testemunho do Rogério é um testemunho tremendo, assim, Sim. transformador. Se você convida um amigo, né, para ouvir, para conhecer um pouquinho da história, né, do Rogério, do poder de Deus, do que o nosso Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus do Rogério, né, o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida e desde já muito obrigada. Então, convida aí um amigo para estar assistindo, para ouvir. Vai ficar gravado depois também, né? Então, quem quiser depois também mandar para alguém, eu creio que vai ser muito bênção. Rogério, se apresenta aí para o pessoal, né? Quem é o Rogério? Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, ou aquele que entrou nessa live até por acaso, não importa. Uma boa noite para vocês. E é um prazer, né? Independente do dia que tivemos hoje, estamos aqui para ser uma bênção na vida de vocês. Amém. Aquilo que eu quero falar nesse momento é para que a tua fé seja edificada, o nome de Jesus seja altamente louvado e buscado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será o mesmo eternamente. Amém. Sim, gente, Ele fez e continua fazendo e vai fazer. Amém. O Senhor nunca será frustrado, nem na minha e nem na sua vida. Amém. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir até o fim. Às vezes, pessoas não cumprem o que falam, mas Deus cumpre. Amém. Diz que Ele zela, Ele tem preocupação para que a palavra dele se cumpra e ela não volta vazia. Amém. Eu quero louvar a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui junto com a minha irmã Mônica. Como ela já disse, nós tivemos o prazer de nos conhecer em Vitória, no Espírito Santo. E de lá para cá nós estreitamos um pouco a nossa amizade. Só não estamos mais juntos pela distância, né? É verdade.
Ela está em Fortaleza agora? Agora estou em Fortaleza. Né, gente? Mas é assim, a gente pode ficar o tempo que for sem se falar. Mas quando a gente se fala, parece que a gente se viu ontem. É verdade. Porque a nossa intenção é a mesma, o nosso Deus é o mesmo, a nossa garra é a mesma. Desde quando eu conheci a Mônica, foi uma pessoa que despertou atenção pelas coisas de Deus, pelo interesse de crescer em Deus. E eu sabia, já desde aquela época, Rode Cantaramanaias, que Deus tinha algo grande com ela, algo especial, e que aconteça o que acontecer, esse plano vai ser cumprido até o final. Amém. Porque Deus tem uma obra única para pessoas específicas. Você que está entrando nessa live agora, aqui no Instagram, eu quero te dizer, o que é para você fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Deus escolheu você, te nomeou, Ele te escolheu, te nomeou e disse, vá e dê fruto. Amém. E esse fruto permaneça. Querido, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, Deus tem algo específico com você. Ele vai usar você. Amém. Ele vai usar você Amém. do jeito que Ele quer. Ele vai usar você do jeito que Ele te chamou. Eu costumo Amém. dizer nas igrejas que eu vou pregar, fazer campanhas. Geralmente eu vou nas igrejas, assim como eu fui lá no Espírito Santo, sexta, sábado, domingo, para ministrar sobre o meu testemunho. Porque no meu testemunho tem 3 coisas que tem na palavra de Deus, que é a Bíblia. Salvação, cura e libertação. Eu provei da salvação, eu provei da cura e eu provei da libertação. E eu não estou aqui hoje para contar, eu sempre falo isso nas minhas lives, não estou aqui para contar uma historinha bíblica que impressiona pessoas, ou ficar com encheção de linguiça falando coisa que não tem nada a ver, ou mostrando se eu tenho uma boa dicção ou se eu não tenho. Eu estou aqui para falar para vocês, e eu sempre falo assim, o meu evangelho continua sendo de manjedoura. O meu evangelho não é um evangelho que eu prego sofisticado, não é um evangelho que eu tento impressionar com o que eu falo, mas é um evangelho de vida, testemunho. Porque hoje, vocês sabem, o que é mais fácil é enganar pessoas com aparência ou com um discurso bonito. Só que, olha a notícia, tudo cai por terra na presença de Deus. Tudo cai por terra, o que é e o que não é, não é. Então eu quero hoje, através daquilo que Jesus fez da minha vida, nesses minutos que eu tenho, e o meu desejo de verdade sempre foi, por anos, que aonde eu estivesse, eu pudesse atrair pessoas para Jesus. Atrair. Ou pelo menos que a pessoa falar, não, eu preciso ir numa igreja. Opa, eu preciso conhecer esse Jesus que o Rogério está falando. Eu sempre quis provocar isso nas pessoas. Eu sempre fui de colocar esses enigmas, colocar esses textos assim, dessa forma, que a pessoa se interessasse em buscar um Deus, querido, um Deus que muda de verdade a nossa vida. Ele mudou a minha, Ele mudou a sua, Ele vai mudar muito mais, porque a obra não para. É verdade. Construção, né? Deus está trabalhando, Deus está nos aperfeiçoando. Lutas nós temos muitas. Hoje para mim também é um dia de muita luta. Só que, irmão, eu quero te dizer, eu já vivi milagres extraordinários. Milagres tão grandes que eu não tenho hoje direito a ou tirar a mão do arado. Porque ele vai continuar fazendo. Queridos, eu sou de um tempo em que quando eu me converti, há 35 anos atrás, mais ou menos, aliás, 36 anos, sou pastor há 35, porque eu me tornei pastor já com 1 ano, quando eu estava na igreja, no Evangelho Quadrangular. E ali eu entreguei a minha vida de verdade. Irmão, eu nunca tirei a mão do arado. Eu nunca voltei para trás.
Eu já chorei, porque a gente pode chorar sim. Eu já chorei, eu já fiquei triste, eu já fiquei abatido, mas eu nunca larguei as mãos de Jesus. Amém. Porque ele diz, seja fiel até a morte. Amém. Da vida. Eu quero te dizer para você, o choro dura uma noite, às vezes duas, às vezes mais, mas a alegria chega. Ela já chegou na minha vida muitas vezes e vai continuar chegando porque Deus é fiel. Deus é fiel Amém. na minha vida. Deus é fiel na vida da Mônica, do esposo, da família, e Deus é fiel na tua vida, meu querido. Confia Amém. nele perpetuamente, não larga da mão dele, porque ele está te guiando. Ele está te guiando para o caminho certo. Aleluia. E eu sou uma época de conversão, Mônica, que eu vi muitos milagres. Eu sou do tempo de muitos milagres, operação, prodígio, maravilhas. Hoje em dia, a gente não vê muitas coisas acontecerem, porque há uma certa frieza ainda no relacionamento de muito cristão com Deus. Há uma frieza, um distanciamento. Irmão, eu sou do tempo que o anjo entrava na minha casa. Amém. Esse tempo, querido. Amém. Conta aí pra gente, Rogélia, assim, né, desde o começo aí da sua conversão, para os irmãos entenderem, né, o que é poder de Deus, como é, conta aí pra nós. Desde o começo aí. Eu sou desse tempo que eu vi a operação de Deus demais. Nasci numa família toda espírita, em que eu não tive uma infância como qualquer criança normal teve. Eu sempre fui dedicado a coisas espirituais, coisas místicas. Desde pequenininho eu era ligado a coisas meio sobrenaturais. Eu sempre fui ligado nesse tipo de coisa. E sendo assim, nasci dentro do centro. Não nasci em hospital. E ali eu comecei a ser levado, primeiramente, depois eu comecei a ir sozinho, porque eu criancinha, eu chegava aí no terreiro sozinho, de tanto que eu queria, que eu gostava, eu me interessava, e fui crescendo lá. Eu sei, é totalmente impossível eu falar muitas coisas aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Geralmente, quando eu faço lives assim, eu faço 3, 4, 5 lives seguidas, né? Uma num dia da semana, no outro dia, para poder, porque a Mônica sabe que é muito. Muita coisa, é verdade. Vou tentar resumir um pouco. O importante, o que Deus está querendo. Você pensa que você está entrando nessa live aqui em vão? Você está pensando que você entrou por nada ou porque foi convidado? Deus é que te trouxe. O Senhor trouxe você aqui, porque Ele tem a palavra certa para você que está aqui. Amém. Amém. Até então, eu sei que aquilo que falaremos é para você. E eu tive aquela vida toda dedicado. Eu não sei quantos batismos vocês tiveram já na sua vida. Eu fui uma pessoa que tive 8 batismos. Eu fui batizado na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no culto de Vodú e magia negra. Todas as consagrações que os mentores falaram, ele tem que fazer, eu fiz. Eu sempre fui muito dedicado a tudo que fiz, a tudo que eu fazia. E vocês sabem, a palavra de Deus diz, Jesus quando subiu, distribuiu dons para os homens. Eu tenho um dom hoje, você tem um dom. Cada pessoa que está nesse talento. Só que, esse talento que você já nasceu com ele, nasceu. Irmão, você nasceu. Só que depois disso, você pode desenvolver esse dom. Você pode aprimorar esse talento que Deus te deu. Através do Espírito Santo, que é o teu professor, o teu ensinador. Amém. E ele te levará e te revelará coisas que ninguém sabe. Eu sempre digo,
maravilha, você que pode fazer uma faculdade, você que pode estudar, você que pode se preparar. Só que tem algumas coisas que só o Espírito Santo pode ensinar. Não se aprende em escola nenhuma. Eu tenho 3 seminários. Tenho alguns cursos. Mas estou aqui para dizer para vocês que as coisas mais sérias, vamos dizer assim, as coisas mais sérias que eu sei hoje, foi o Espírito Santo que me ensinou. Porque Amém. A palavra em Jeremias diz que ele vai revelar segredos escondidos aos seus escolhidos. Você sabe que tem um segredo que é só para você? Se você buscar, ele vai te revelar. Ele vai trazer o oculto e ele vai revelar o escondido para você. Tem coisas que é o Senhor que vai ensinar. E quando eu comecei a me envolver com aquelas coisas de bruxaria, eu fui levado a crescer, a passar por etapas. E eu passei por várias etapas de consagração. Veja bem, você que está nessa live hoje, além de você ser abençoado, você está recebendo conhecimento. E conhecimento é poder. Você não está aqui só para passar um tempo, mas é para receber o conhecimento. E conhecimento é poder. E sendo assim, eu passei um tempo também dentro do mundo sombrio das trevas, de terreiros, de umbandas, de candomblé. Enfim, fiz várias consagrações e eu já vou para a última. Geralmente, no meu testemunho, eu conto várias coisas do começo, mas não dá tempo. Mas hoje eu vou falar da última consagração que eu fiz. Por que eu tinha que fazer essa consagração com guias e com orixás? Porque eu era médium vidente, né? Quando eu era pequenininho, na idade das minhas netas, eu simplesmente sabia fazer remédio com ervas, com as mãos, e começava a curar coisas dos vizinhos. Então você imagina isso como cresceu na minha cidade, onde eu morava, no bairro que eu morava. Uma criança pequena, que sabia ir no quintal, pegava uma erva, trabalhava com aquela erva, dissolvia ela, cozinhava, e eu fazia remédio para as pessoas. Eu tirava dores de pessoas. Só que ali eu fui desenvolvido, não à luz da palavra de Deus. Eu fui desenvolvido diante das coisas do inimigo. Porque eu não tinha noção quem era Deus, quem era Jesus. Para mim existia 2 forças. Tanto faz eu estar com uma como com outra. Eu era ignorante, eu não sabia. E eu fui envolvido, fui enredado e me dedicava muito ao que fazia, muito. Querido, o guia que entrava no meu corpo, primeiro começou a entrar 8 tipos de espírito, depois entrava 12 tipos, depois entrava 30 e pouco, e eu cheguei a incorporar 586 tipos de demônios, com várias vozes, vários materiais de rituais. Eu fumava vários tipos de cigarro, vários tipos de bebida, e esses espíritos queriam me levar à última consagração. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que pagar por essa consagração, eu já tinha 13 anos de idade. Com 13 anos eu já trabalhava com inúmeros tipos de guias, eu tinha vários orixás. E assim, era da minha casa para o terreiro, do terreiro para casa. Eu não tinha infância de jeito nenhum. Quando eu estava com 13 anos, fui para a Bahia, fui fazer a cabeça. O que é fazer a cabeça? Eu fiquei 21 dias trancado num quartinho sagrado, era chamado quartinho sagrado, era chamado roncó. Eu tinha que ficar 21 dias em estado de transe, nu, deitado numa esteira. Recebi vários cortes no corpo, eu tenho essas marcas até hoje. E cada marca dessas que eu tenho hoje só serve para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. A verdadeira marca é do sangue do Cordeiro. Amém. É a marca que um dia vai fazer eu entrar para o céu.
Querido, foi cortado 5 centímetros na minha cabeça, foi cortado debaixo da minha língua, foi cortado do lado do tórax esquerdo e foi cortado com navalha debaixo dos meus pés. Depois que eu recebi todos esses cortes, evidentemente eu fiquei ensanguentado, porque foi feito com navalha. E depois eu tomei banho com aproximadamente 16 a 17 tipos de animais. Eles foram todos sacrificados em cima do meu corpo. Tipo assim, o bode foi sacrificado, depois que o sangue dele me cobriu, o bode ficava jogado lá num canto, para depois ser levado para oferenda em algum local. De preferência era no cemitério. A galinha de Angola, o outro tipo de galinha, o outro tipo de animal, todos eles sacrificados. Tudo isso para quê, meu querido? Para mim receber evidência. Eu já tinha uma força espiritual, só que aquilo era para mim receber evidência, para mim ficar preparado para ser usado pelo inimigo. Queridos, fiz tudo isso, os 21 dias se findou, e foi o dia que é chamado formatura do orixá. É o dia que eu saí de dentro daquele quarto sagrado, de que aquele demônio era o dono da minha cabeça, da minha vida, ia dirigir no que eles quisessem. E a partir daquele dia, eu era simplesmente outra pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu sabia pegar qualquer objeto. Se eu pegasse um objetozinho desse, qualquer coisinha, que eu pegasse um objeto de uma pessoa, eu sabia trabalhar em magia em cima daquele objeto e eu conseguia dominar a pessoa. Eu sabia levar doença para as pessoas. E é coisas terríveis, porque quando você chega no nível com o inimigo, trabalhando, sendo o cavalo dele, você chega no nível que quando uma pessoa vem para pedir mal para outra, a gente já não sente mais nada. Simplesmente a gente faz. A gente faz sem temor nenhum, porque sabe fazer, era o que eu fazia também. Pessoas pediam dinheiro, pediam riqueza, pedia, mas era muito mal. Tira marido de um, tira marido de outro, era coisas terríveis. E eu era cavalo do diabo para fazer isso. E assim, hoje, por exemplo, queridos, eu atendo muita gente nesses anos todos, nesses mais de 30 anos de ministério. O meu ministério é libertação. Eu sempre digo, Deus tem uma maneira peculiar de me usar, porque eu fui chamado para isso. Tem até pessoas, às vezes, de igreja ou evangélico, que não tem esse tipo de visão, eles ficam até meio assim, sem entender alguma coisa. Só que tem coisas do Espírito que a gente não pode explicar. Por exemplo, eu sei que tem coisas de Deus que eu sei que Deus faz, só que eu não sei como é que Ele faz, mas eu sei que Ele faz. É coisa. Então, meu irmão, por exemplo, eu e a pastora Cássia, hoje, nós temos eu trabalhei num nível tão alto de bruxaria, em que eu trabalhava para artista, eu trabalhava para políticos, eu jogava búzios, eu lia cartas, eu dava consulta através de um copo com água, eu conseguia enxergar a distância. Por exemplo, qual coisa viva que eu trabalhava? Eu tinha dentro do meu terreiro verme, aranha e cobra. E sapo. Era como se fosse um criador. E eu sabia mandar essas magias para aparecer dentro da cada pessoa. Ai, mas é negócio de filme. Não é só filme, não. Para quem viveu é realidade. Sabe aquela pessoa que vai no médico, tira a radiografia, passa por um médico, toma um remédio, sobe, desce, vira, volta, não volta. E a pessoa não sabe mais o que tem, não sabe mais para que médico vai? Aí já não é clínico mais. Pode ser um desses vermes que eu sabia mandar para as pessoas, para entrar no ouvido da pessoa quando ela estivesse dormindo, para que aquela bactéria fosse. Tem um monte de gente que hoje que está doente, e falo mais, não é só ímpio, não. Tem até alguns cristãos meio desavisados, por falta de vigilância,
que é vítima hoje, nem está sabendo, mas é vítima. Que precisa de libertação. Que precisa de libertação. Então, querido, eu sabia enviar esses vermes, essas bactérias para a casa das pessoas. Hoje tem um monte de gente que não sabe nem o que faz mais, não sabe aonde ir, não sabe que médico ir, não sabe que religião ir, porque nada resolve. Feitiçaria, bruxaria, precisa ter discernimento. Querido, antigamente, a gente sempre falava assim, né? Ai, quem precisa de libertação é só quem está dentro de um centro, é só quem está longe de Jesus. Só quem não aceitou Jesus precisa de libertação. Hoje, quem precisa de libertação é quem está frequentando a igreja. Às vezes é até gente que está precisando ainda de libertação. Ah, mas Jesus não liberta de uma vez? Irmão, toda libertação é processo. É verdade. Você não vai dormir terrível e levantar anjo. Não é assim, não. Pessoa que fala que muda de uma hora para outra, não vamos acreditar muito. Libertação demora. Libertação é um processo. Tem pessoas que receberam coisas, informações negativas a vida inteira. Para essa pessoa ser liberta, ela vai na igreja, ela aceita Jesus, ela pode passar por libertação, ela pode passar por cura interior, ela pode passar por isso tudo. E às vezes tem libertação ainda que vai demorar alguns anos. Porque, de acordo com a busca dela, de acordo com a palavra que ela está recebendo, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A gente não toma banho todo dia? Tem que tomar banho todo dia para ficar limpo. Então nós temos que nos limpar todo dia com a palavra, a água do Espírito. E essa água é que vai libertando as pessoas aos poucos. Hoje em dia, a maioria das libertações que eu faço, desculpa, mas é com pessoas que têm ministério, pessoas de louvor, pessoas que cantam, diácono e pastor. É hoje muitos que estão precisando ainda de libertação. Jesus olhava, identificava e expulsava. Precisa ser discernido muita coisa na vida de muita gente ainda. Quando for discernido, sabe aquele tipo de cristão que você vê que vira e mexe ele é chamado cristão problema? Pode ter certeza que ele está precisando de libertação. Porque não é possível uma pessoa cheia da graça, uma pessoa cheia do caráter de Deus, continuar tendo certos tipos de problemas. Chega uma hora que tem que findar. Querido, precisamos, tirar a máscara. Hoje, precisamos colocar a máscara por causa da pandemia, por causa do decreto. Mas tem um monte de gente que está precisando tirar a máscara e deixar a verdade aparecer. Parar de ter vida dupla. Parar de brincar de ser crente, porque tudo cai na presença de Deus. E comecei a ser usado pelo inimigo, né? Altamente usado. Nossa vida financeira mudou da água para o vinho. Morávamos numa casinha, éramos pobre que dava dó. Só que quando nos misturamos com as obras do inimigo, ele tentou dar coisas materiais para enganar a minha família, enganar minha mãe, enganar meu pai, enganou toda a nossa família, porque o inimigo, ele faz isso para poder chamar e enganar as pessoas, e a Bíblia diz, se possível, enganaria até escolhidos de Deus, e é isso que faz. Comecei a me envolver daquela forma, querido, e eu estava indo para o abismo, eu estava indo para o poço. Chegou um tempo, eu não podia casar, eu nunca poderia ter filho, eu não poderia nunca constituir família, porque o diabo tinha me separado para ser cavalo dele. Hoje eu quero dizer para vocês, eu sou casado há 33 anos. Amém. Grande mulher, intercessora, mulher de Deus, sabe, mulher Verdade. que no chão e racha.
põe o joelho no chão, o céu abre. Minha ajudadora. Tenho 2 filhos e tenho netos. Tudo que o inimigo falou que eu nunca teria, o Senhor veio e contradiz e fala, sim. Quero dizer para você, tudo que o inimigo falar não, o Senhor fala sim. Amém. Tudo que ele falar não pode, Jesus fala para você, você pode. Nós podemos no nome dele. E foi isso que ele fez na minha vida. O meu alimento naquela época, por exemplo, qual é o seu alimento? Você está se alimentando dessa live nesse momento? Com essa proibição de estar na igreja, de aglomeração de pessoas? Graças a Deus que ainda tem esse instrumento aqui, ó. Esse instrumento aqui, eu faço live para a Holanda, eu faço live para a Alemanha, para o Canadá, para os Estados Unidos, eu faço live para todos os lugares. Olha que instrumento maravilhoso nós temos. Nós estamos usando a internet para o bem. Estamos usando essa tecnologia aqui para o bem. A Mônica está dentro aqui da minha casa, na casa do meu filho, e eu estou dentro aí na casa onde ela está nesse momento. E ao mesmo tempo nós estamos dentro da tua casa. Para dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E que amanhã é outro dia e ele fará maravilhas. E que o inimigo é vencido na tua vida. Aleluia! Aleluia! Esse é o instrumento. Instrumento que Deus usa para abençoar. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem algo poderoso e grandioso na sua vida, na minha não terminou não. E é alimento, né? Lives aqui, ó, alimento. Sabe qual era o meu alimento no passado? Eu era obrigado a tomar sangue de galinha de Angola toda a última sexta-feira de cada mês. Toda a última sexta-feira de cada mês. Tinha o lugar certo para comprar galinha, não podia ser em qualquer lugar. Tinha a chácara certa que ela era criada. O diabo só queria aquela galinha daquele lugar. E ai de mim se eu não fizesse. Porque ele ordenava. Deus, ele te dá livre-arbítrio. Veja bem, você entra nessa live se você quiser. Se você quiser sair agora da live, você sai também. Olha que livre-arbítrio. Você faz o que quiser. O diabo não. O diabo fala, você tem que fazer porque eu estou te ordenando. E se você não fizer, você vai me pagar. Era assim que ele fazia. Então eu tinha que tomar esse sangue. Galinha de Angola. Toda última sexta-feira de cada mês. Eu não sei se a Mônica se lembra desse episódio. Acho que eu contei lá no Espírito Santo. É Vitória, né? Eu fui buscar a galinha, que era ali em Mogi. Eu não achei a galinha. Não achei. Os Cambonde é ajudante do Pai de Santo. Os Cambonde falou, Pai Rogério, a gente não achou a galinha. Aí eu falei, pega uma outra ali. Levaram aquela galinha para dentro do centro, o espírito entrou no meu corpo, olhou para a galinha ali dentro do centro, depois olhou na porta do terreiro, eu tinha uma machadinha de ferro desse tamanho, pesada, essa era chamada machadinha de Xangô. Aquele espírito pediu para o Cambonde, o ajudante, pegar aquela machadinha e quebrou todos os dentes da minha boca. Só porque eu comprei uma galinha errada. Quebrou tudo. Eu coloquei eu tenho prótese em cima, prótese embaixo, desde os 13 anos. Eu fiquei sem dente nenhum e nunca mais nasceu. E aí eu sabia que eu não podia errar de jeito nenhum. Se eu errasse, eu ficava doente, aconteceu alguma coisa com a família. É terrível. E era o jeito que eu me alimentava, né? Para mim ter evidência, eu jogava carta, como eu já disse, eu jogava búzios, eu usava quiromancia, que é o copo com água, eu dava consulta à distância, eu dava consulta para pessoas de outro país através do copo com água. Era assim.
a influência que eu tinha sobre as pessoas. Era terrível. Querido, até o dia que Jesus falou, chega. Chega. O Senhor dá corda. Ele foi me dando corda. Só que quando ele puxa, ele puxa. E chegou o dia dele me puxar. Quantos minutos eu tenho? Pois é, agora tem apenas 5 minutos. Eu acho que era melhor a gente encerrar para você. Nós vamos encerrar Não, porque. E começar de novo, pode ser? Vamos encerrar isso aqui e começar uma de novo, assim, para você concluir o que você está falando? Vamos? Para você. Isso. E se porventura a gente achar que faltou alguma conclusão, a gente também marca outro dia. Tá certo. Então tá, vou sair e a gente entra de novo, tá bom? Tá bom.